E tem muitos documentos que antecederam o ano de 1948, 49, onde documentos de cinema em que se fala da necessidade de uma escola para a preparação de técnicos. Eles pregavam a necessidade de uma escola de cinema, principalmente o senhor Benito J. Duarte, quando era crítico do Estadão, ele dizia que a culpa dos péssimos filmes brasileiros não era só por falta de técnicos, por falta de uma escola. Ele escrevia com todas as letras uma coisa desse gênero. O Museu de Arte foi fundado em 47, nos finais de 47. E o Bardi, posteriormente, ele dizia que o que ele tinha pensado não era um museu estático, o Museu de Ipiranga, você vai lá, vê o que tem, e volta para casa, né? Ele queria um museu dinâmico e que tivesse sempre uma interpenetração entre a sociedade e o museu. Essa coisa era dar cursos apropriados assim. Então o museu patrocinou, e o Bardi foi o primeiro a ter coisas desse gênero. Então, o museu dava um curso para professores de desenho, tinha um curso para a formação de modelos. Odete Lara começou no museu, fazendo isso para que houvesse uma participação mais íntima, né, entre aquela coisa estática que é o museu e a sociedade, que tinha o museu como um apoio para as coisas que pretendia. Antes de existir o seminário, o museu tinha o Centro de Estudos Cinematográficos, que era a exibição de filmes. Às segundas-feiras, isto é, quando o museu fechava, à noite, havia sessões cinematográficas para os sócios do Centro de Estudos Cinematográficos. Constava, você antes da sessão do filme, você tinha uma apresentação feita por um crítico, por um historiador, não existia. Depois do filme havia o debate sobre o filme, onde todos opinavam. Eram umas 3 horas extremamente profícuas que a gente tinha lá todas as segundas-feiras. Aprendi muito. Num desses momentos, o crítico das Folhas, Carlos Ortiz, faz um convite que iriam, a partir do próximo mês, haveria um curso sobre cinema, um seminário, o nome seria Seminário de Cinema. E convidava as pessoas que estavam interessadas em conhecer o cinema mais profundamente, que fizessem as suas inscrições até tal dia. Então foi assim que eu me inscrevi e assim eu formei aquilo que foram os meus primeiros amigos de cinema, isto é, amigos porque a gente ia preponderantemente ao cinema, porque a gente estava ao corrente de todas as críticas que estavam saindo, porque a gente sabia já com meses de antecedência qual é o grande próximo filme que a gente vai assistir ou coisa do gênero. Isso tudo eu aprendi lá. Então eu vou falando, tá bom? Bom, então eu quero te dizer que eu nasci em 1930, o cinema americano era a coisa mais importante e era o grande divertimento. Fora as novelas, não novelas que tem agora, que você vê na TV, mas novelas de aventura que a criançada escutava. Era um universo pequeno, aqui em São Paulo. À medida que eu fui me tornando mais velha, eu não sei como se deu exatamente essa transformação. Veio um interesse muito grande por algo diferente. Seria cinema ainda, mas seria o cinema como uma transformação e conhecimento, e aí veio o neorrealismo. Foi uma coisa inteiramente diferente. E eu fiquei fascinada com isso. Bom, mas aí eu comecei a ver cinema italiano e ter amizade com pessoas que se interessavam. Não sei dizer a você, você pode perguntar qualquer coisa sobre o Centro de Estudos Cinematográficos. Eu acho que eu cheguei lá porque eu já estava indo muito no Museu de Arte Moderna ver filmes. E eu me lembro de uma grande discussão. Eu tinha uma mulher mais velha, que talvez tivesse até muito menos idade do que eu hoje, mas para mim era velhíssima, é óbvio, chamada Carmen. Ela gritava e brigava, acho que com o Trigueirinho. E aquilo tudo me interessou. Não sei te dizer como surgiu a estrutura do Seminário de Cinema. Mas eu me lembro que eu participei com uma grande paixão, então, e interesse. Eu fazia parte, a partir dos 16 anos, de um pequeno grupo de intelectuais católicos. E nós nos encontrávamos
à noite, lá pelas 7 horas da noite, embaixo do relógio do mapping, né? E íamos ao cinema. Quer dizer, então, o meu interesse pelo cinema enquanto arte nasceu desse grupo. Nós assistimos, eu me lembro bem, o Ingmar Bergman, os primeiros filmes que estavam passando no Brasil do Ingmar Bergman. O grande acontecimento eram os filmes da Vera Cruz, tinha os filmes da Multifilmes, não é isso? E a outra, qual era? Era o da Maristela, né? Então tinha assim uma produção cinematográfica assim, que São Paulo tentava ser Hollywood, não deu muito certo, mas enfim, né? Foi um bom momento. Daí para fazer o seminário de cinema, eu devo ter descoberto e resolvi fazer. Eu me lembro que eram aulas das 8 às 10 da noite. Eu tinha ideia que era todos os dias da semana, mas talvez fossem 3 vezes, não tenho certeza. Eram aulas boas, professores bons, e me lembro também do Rodolfo, que tinha recentemente dirigido o Saci, né? Então isso ficou marcado. Em 49, tinham chegado os italianos, então o Ruggero Jacobi, que era mais diretor de teatro, né? Rodolfo Celli e o Carlos Ortiz se uniram e acharam que deviam se fazer um curso de cinema. Aí começou com o Carlos Ortiz, que era um crítico de cinema, que eu conheci muito bem. E daí fui convidado para dar aula. Nisso, quem entrou também para o grupo era uma pessoa que não era especialmente de cinema, mas que era muito ligado, que era o Plínio Sanches. E na verdade, nessa altura, que o curso começou a ser dado lá na Rua 7 de Abril, onde era a sede do MASP, e onde era o prédio dos Diários Associados, pegaram um andar do prédio e foi o começo do MASP lá. E aí fizeram esse curso, nós fomos dar as aulas lá no MASP, que é uma sala de aula simpática e tal. As primeiras aulas, os que estavam lá, nem todos ficavam sentados. Ficavam abrigados em outras cadeiras e que improvisavam e tudo mais, não se pagava nada. No centro de estudos cinematográficos, nos filmes que eram exibidos no auditório grande, sim, que tem aquela carteirinha que eu te mostrei, sim, mas no seminário não, é tudo gracioso. É mais ou menos normal você fazer prova para ver o aproveitamento dos alunos, né? Então, mas não era uma coisa assim muito fundamental dentro do curso. Mas era bom para saber quem tinha mais talento para uma coisa ou para outra, enfim, era para dar uma seriedade também ao curso, né, nesse sentido. Ao fim você fazia um exame, mas para entrar não se exigia nada. Eu nem sei se todos poderiam, porque tinha muito estrangeiro. Futuramente exigiu-se isso. Não é que fosse restritivo, mas pelo menos a gente tinha uma ideia de qual era a capacidade daquele grupo de alunos, se eles frequentavam teatro, se eles assistiam música, o que fosse. E no final, quando houve para encerrar o curso, no meu tempo, houve uma mesa, né, que dava assim, uma seriedade àquilo, mas eu só me lembro do Jacobi, do Ruggero Jacobi. E eu me lembro que o Máximo falava muito bem, né? Tinha todos os dados na ponta da língua, mas eu pensava, aquelas besteiras, mas não achava que eu tinha que ganhar. Não, isso é uma bobagem. E quando ganhei o 2º lugar, eu achei ótimo. Fiquei muito contente com aquilo. E as pessoas não estavam ali por diploma, isso era muito claro, né? Então estavam realmente querendo aprender, né? E acho que nós aprendemos. Agora, não lembro de provas realmente. Não, mas eu fiz muito seriamente, viu? Eu estava ali para aprender e aprendi, né? Mas era mais teoria que a gente aprendia, mas eu estava ali e era uma coisa muito interessante. As aulas eram dadas por teóricos que nenhum deles tinha feito cinema. O Carlos Ortiz estava terminando o seu primeiro filme, Alameda da Saudade 113, que tinha feito em Santos. E era o único
que já tinha passado pelas lides cinematográficas. Tito Battini, que era o professor de argumento, mais tarde eu vou trabalhar na produtora dele. O Tito Battini, ele tinha feito, não sei se como ator ou como figurante, ele tinha trabalhado no Natal Escravizaura. O Carlos Ortiz era também um homem teórico. Eu desconfio que ele devia ter lido naquela época todos os livros que estavam na Mário de Andrade e mais outros que ele poderia comprar. Ele era um homem que era versado em muitas línguas. Ele tinha abandonado a batina, portanto ele dominava, além de todas as línguas que a gente possa imaginar, ele dominava o latim, dominava o grego e traduziu bem mais tarde livros do hebraico. O Carlos Ortiz dava a história e o único que tinha feito cinema, e nem era no Brasil, ele tinha feito cinema na Argentina, que tinha um cinema muito superior ao nosso, era o Oswaldo Sampaio, que logo em seguida vai trabalhar na Veracruz e é o co-diretor do Sim a Moça. Esses outros técnicos, todos eles eram do Foto Bandeirantes. E naquele momento o cinema estava tomando tamanha importância que eles transformaram em Foto Cine Bandeirantes. Eles passaram não só a fotografar, mas também a filmar. O Farcas, por exemplo, é nesse momento. O Bardi, numa das noites, intempestivamente, como era dele, ele entra na sala e começa a dizer, como término das aulas de cinema, nós vamos convidar um grande diretor para dar as aulas finais aqui. Então vocês, cada qual, vote no nome que quiser e o nome que ganhar a gente chama. Ganhou o De Sica. Dias depois ele chega lá e mas Vero! O Bardi não sabia formar nenhuma palavra se não colocar a palavra Vero. Vero! Vocês votaram em estrangeiros? Eles não sabem falar português. A gente vai ter que pôr um tradutor. Ali ele fala, tradutor, ele fala, tradutor. Tinha que botar um brasileiro. Aí eu fiquei pensando, quem será o brasileiro que ele vai chamar? Ele disse, bom, então nós vamos chamar o Cavalcante. O Cavalcante foi chamado pelo Ticino, que queria fazer um tal filme experimental. Fazer um filme neorrealista, quer dizer, um filme sem dinheiro, um filme neorrealista, e o Cavalcante disse, não comigo. Eu não vou deixar a Inglaterra para fazer um filme no Brasil. Se vocês quiserem fazer uma indústria de filmes no Brasil, aí eu virei. E foi o que o Zampari aceitou. Nasceu a Veracruz. O Cavalcante voltou para a coisa e foi buscar técnicos. Ele muito sabiamente, não pegou técnico brasileiro, é por isso que ele foi insultado por Alex Viana e tudo mais. Porque ele assistia os filmes brasileiros e sabia que não é com aquilo lá que o cinema brasileiro ia competir com o cinema estrangeiro. Então ele foi buscar técnicos e fizessem um filme igual àqueles outros que formavam fila na frente do Arte Palácio, aquilo que o Zampari via. E ele trouxe técnicos de alta qualidade e trouxe todo o pessoal com o diploma do IDEC ainda fresquinho. Bom, o Bardi, logo no começo, me contratou como professor. Não, aí que eu fui ser professor do máximo, não, de outras pessoas. Para mim foi extremamente importante, não, porque através desse conjunto de acontecimentos que eu passei a viver no Brasil e a ser um cidadão brasileiro. Abdiquei da nacionalidade francesa, não, logo porque eu fui convidado não, para ir na guerra do Vietnã e na guerra da Argélia, e não concordei, então fui ser desertor do exército francês. Eu tinha ido para Paris para estudar pintura. E daí eu descobri que existia uma escola de cinema. Não? Fui ao IDEC para ver se eu podia
ser alunos, assim, entrar de cara e coragem, e eles me aceitaram. Então, de manhã nós tínhamos aula teórica em Saint-Germain-des-Prés e à tarde aula prática em Saint-Cloud. Como havia muita dificuldade ainda por causa da guerra, nós fazíamos roteiro e filmávamos, fazíamos o exercício de filmagem, ensaiávamos os atores, tudo, só que na câmera não tinha filme, porque o IDEC não tinha e o governo não tinha dado essa verba ainda para compra de filmes. E tinha 4 brasileiros. Era eu, o Moisés Gurovitz, que era de São Paulo, e os irmãos Santos Pereira, de Minas Gerais. Eu soube do Alberto Cavalcanti, que era o grande diretor. Ele trabalhou muito na Inglaterra e na França. Ele fez filmes importantes nos 2 países. Durante a guerra, ele filmou muito sobre a guerra. Tem uma série de documentários importantíssimos. Então, eu fui a Londres para conhecer o Cavalcanti e eu queria que, quando terminasse o curso, eu queria pedir a ele para ficar um tempo com ele lá, sei lá, como carregador, o que fosse. Daí ele disse que estava voltando, estava vindo para o Brasil, porque ele tinha sido convidado pelo Franco Zampari, que fundou a Veracruz, para ser o diretor-geral da Veracruz. Então eu não pude trabalhar com ele. Uma pessoa importante na minha vida foi o Alberto Cavalcanti. O Cavalcanti foi, junto com Antoine Zampari, o fundador da Veracruz, não, na sua primeira fase. Quem criou foi o Zampari, mas ele contratou logo o Cavalcanti como produtor gerente. É aí que entra a minha história, a história do seminário, que ao mesmo tempo que em São Paulo o Zampari fundou o TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia, e em sociedade com Cicillo Matarazzo, que era o dono da Metalúrgica Matarazzo, onde o Zampari foi o diretor-geral e fez uma pequena fortuna. O Zampari, simultaneamente, foi convencido por pessoal, tinha um laboratório que se chamava Rexfilm, né? Os sócios do laboratório convenceram o Zampari a usar esse elenco de atores, porque o TBC tinha um elenco fixo de atores, não? Com a Cacilda Becker, o Paulo Autran, grandes nomes do teatro da época. Convenceu em fazer uma companhia cinematográfica. E aí, influenciado pela visita do Alberto Cavalcanti, o Zampari tomou conhecimento e convidou o Cavalcanti para dirigir a Veracruz. O Cavalcanti tinha a ideia de fazer no Brasil, de repetir no Brasil, uma experiência da Inglaterra e do Canadá, da qual ele tinha participado. Na Inglaterra tinha pouca indústria de cinema. E o desenvolvimento da indústria de cinema, tanto na Inglaterra como no Canadá, começou com uma criação de escola de documentaristas. Na Inglaterra foi financiado pelo National Post Office, que era o Correio, não? E quando ele foi convidado pela Veracruz, ele pensou em repetir essa experiência no Brasil. E a ideia dele era fazer uma escola de documentarista e depois os documentaristas se transformarem em produtores de longa. Dentro dessa ideia, ele convidou, quando foi contratado pela Veracruz, ele convidou um documentarista inglês, que se chama John Waterhouse, para ser o primeiro diretor documentarista. Ele pediu para o John indicar um fotógrafo, um diretor de fotografia. Aí que eu entro assim remotamente. O John tinha feito um curso no IDEC
Então ele foi bolsista da França para estudar no IDEC. E lá no IDEC ele queria aprender sobre fotografia, e no IDEC não se ensinava praticamente fotografia. Então eu fui, de alguma forma, o professor dele, não? Porque eu passei o meu conhecimento para ele. E aí o John lembrou de mim. E foi assim que eu fui contratado. O Cavalcanti nunca viu nada que tinha produzido, confiou na palavra do John Waterhouse. E foi assim que eu desembarquei aqui no começo do ano 1950, não? Com um título assim de técnico estrangeiro, assim, não? Nunca tinha entrado num estúdio, tinha feito alguns 3 comerciais, um filme de amador, eu era um estudante recém-saída. Mas eu tinha a fama, não? Eu vivi durante todos os meus anos de Brasil com a fama de técnico estrangeiro contratado pela Veracruz. Porque eu ensinava como se registra a imagem, como se registra som. Então, as minhas aulas eram do lado técnico. As aulas do Cavalcanti foi um grande espetáculo pirotécnico. Novamente, a sala, aqueles 150, 250 alunos que dizem que estavam no início, nós estávamos reduzidos a 20 no máximo. E aquela noite estava entupido de gente em pé e tudo mais. Chateau veio pessoalmente apresentar o Cavalcanti. E foi assim que o Cavalcanti começou a dar as 17 aulas finais, que é o livro Filme Realidade, que ainda anda correndo por ali, em 3ª, 4ª edição. Aquilo lá corresponde às 17 aulas que ele deu. E assim é que terminou essa primeira fase da coisa, houve a tal paralisação. Isso é importante para a gente entender, porque a segunda fase do seminário de cinema agora começa a ser ligada à Veracruz. É um técnico da Veracruz que vai ser o homem que vai reorganizar as coisas do seminário, que é o Marcos Margulies. Vai se tornar futuramente um homem muito importante nessa cultura. O Marcos expunha muito bem, era uma pessoa muito capacitada, um polonês que esteve no campo de concentração e uma figura que eu achava com muito talento, muita força. Eu gostava muito do Margulies, era um homem inteligente, sensível, né? Se dedicava assim fortemente ao trabalho dele, que era coordenar o programa, conversava muito conosco, quer dizer, foi um bom professor, né? E lamento que depois nunca mais vi, né? Perdi notícias dele, mas era uma excelente pessoa. Além do Plínio, que foi aluno junto comigo, um outro que sentava-se sempre atrás de mim era o futuro ministro, o Luiz Carlos. O Bresser me disse que dentro da FAAP, dentro do museu, o Marcos fez um filme baseado num quadro do museu, Os Tiranos. As aulas eram teóricas, eu não me lembro se tinha crítica cinematográfica, devia ter, não me lembro. O que eu me lembro bem também é que nós não tínhamos aula mexendo com equipamentos, então nós não mexemos com as câmeras e esse tipo de coisa, né? A única coisa prática da qual eu participei foi que o Marcos Margulies resolveu fazer um filme chamado Os Tiranos, que era sobre um quadro que existe no MASP mesmo. E então, aí não foi uma experiência interessante. Mas foi uma coisa muito limitada também, nada de muito importante. O filme era não permitia grandes especializações, então foi simplesmente participar. Eu me lembro de tudo armado, da fotografia e de fazer ângulos, tirando a fotografia, estabelecer todo um roteiro através das fotos que foram depois. E o quadro não me interessava tanto, mas a ideia de participar era interessante. Quando saiu no Habitat número 5, eu achei aquilo fantástico, guardei e depois, como você vê, mandei tudo embora. Porque fica uma soma de coisas. E é curioso, a memória
uma memória vai se sobrepondo à outra e tal. Então o seminário tinha também um valor para mim de currículo. Mas nessa fase eu me lembro que quando se fez o filme como se diz, Os Tiranos, qual foi a minha participação? Porque eu fiz um roteiro, mas eu não sei se foi dos Tiranos. Foi um roteiro com Marcos. E eu disse, eu acho que foi na Veracruz, e eu disse para ele, não precisa pôr meu nome. Ele disse, não, aí eu fiquei aborrecida. Então agora eu vou te falar o que eu sei das pessoas. O Carlos Ortiz e o Marcos Margulis foram a sinalização do que eles ensinavam. O Rodolfo Nani era uma coisa híbrida, né? Ele fazia o filme dele e, ao mesmo tempo, ele era uma aula, de certa maneira, isso, né? Havia aulas técnicas, aulas de, como se diz, tínhamos livros assim de como fazer cinema, campo e contracampo, né? Eu me lembro que aquilo era fantástico, você entra aqui, põe a máquina ali e tal. Então, e aulas teóricas, né? Tinha eu como o representante, não, da técnica cinematográfica, não? Então ensinava o que era o filme, o que era a revelação, o que era a sensitometria, o que era, não? E os meus colegas, não sei, que também não frequentei as aulas deles, não sei exatamente o que eles podiam ensinar, mas eu tenho a impressão que era mais um curso teórico parecido com o do IDEC. Todo cineasta que passava por São Paulo, eles convidavam e eles davam uma aula para a gente. Era muito bacana isso. Eu tive aulas com o Clouseau. Eu tive aula em francês. Lá era aula em francês, porque o homem não falava francês. E não sabia começar nenhuma frase sem antes dizer Bon ami, Jean-Paul Sartre. E assim, então a gente chega ao fim do segundo ciclo do seminário, onde pela primeira vez, na última aula, eu vi uma reflex. E o que eu vi foi uma daquelas máquinas que o Carbonari ou qualquer outro estava fazendo jornal cinematográfico em São Paulo. Mas isso aconteceu na última aula. E uma das vezes, nós fomos até a Bandeirantes, que era a companhia cinematográfica do Adhemar de Barros, onde lá eram feitos os filmes de propaganda do Adhemar. E lá eu vi uma moviola. Só. Eu nunca tive aula prática nenhuma. Ter aula com o Rogério Jacobi era algo admirável. Ele era ruim quando dirigia, quando dava aula de direção era um desbunde. É importante que você vá falar com o Dezelão, Jacques Dezelão, que mora aqui ao lado. Porque ele é um dos tais. O Jacques, quando deu aula para mim, ele não tinha 20 anos. Ele ficou em pé na sala, nasceu uma gota aqui, ela começou a descer, passou por aqui, chegou aqui, ela despencou. E ele despencou junto. Ele sentou-se na mesa, ele não desmaiou, mas ele teve alguma coisa que paralisou tudo. A noiva dele, que não era francesa, mas falava francês com ele, mon amour, qu'est-ce que c'est? Aí a gente quis parar a aula, e ele disse, não. E ele continuou dando aula, mas esse é o início das aulas do Jacques Dezelão. Lembro desse problema que eu tive, não? Foi a minha primeira experiência como professor também, não deveria ter facilitado pela minha aprendizagem do português, assim, mais fluente, né? Então não sei como é que eu me virei aí para dar as aulas, não é? Aí tem todo o clima, não? O que é meio difícil de dissociar fisicamente. O MASP e o Museu de Arte Moderna conviviam no mesmo prédio, não? Porque eles foram criados no mesmo prédio que era dos Diários Associados. E o Museu de Arte o museu tinha uma sala de cinema, mas o Museu de Arte tinha alguma coisa muito importante para as atividades culturais, que era um bar. Não tinha o bar do museu, onde se reuniam os intelectuais de São Paulo, especialmente os intelectuais
interessados, especialmente não, mas tinha bastante dos interessados em cinema, não, que frequentava o bar do museu. Não? Entre eles tinha pessoas importantes para a cultura cinematográfica, não, que era o Paulo Emílio, não, e o Almeida Salles, não, que foram os fundadores da Cinemateca. O clima, aqui como na França, de cinema, era muito dividido entre as pessoas que via o cinema como uma profissão e aqueles que se aproximavam mais do cinema pelo lado histórico, sociológico, próprio das cinematecas, não? E que era o espírito do IDEC. Não? O IDEC era era formado de críticos de cinema, de teóricos do cinema, não? Praticamente sem vínculos com os profissionais de cinema. Não? Então era um curso de teoria cinematográfica, da direção vista pelo aspecto sociológico, político, não? Alguma coisa que quem vive o cinema conhece como uma das características da atividade e da cultura cinematográfica. Não? Mas eles eram tão esforçados, eu sou tão grato àquelas coisas que eles me ensinaram, todas aquelas novidades que eu aprendi. Imagine a gente aprender as trucagens que tinham sido feitas no King Kong. O King Kong, ele falando como é que tinha sido feito aquele negócio que o avião vinha, aí entrava uma maquete, que a maquete segurava um homem vestido de coisa, segurava o avião, e eles apagavam no negativo o avião que continuava com o percurso até a Terra. Aquilo tudo era um novo mundo que se abria para mim, né? E assim com os outros técnicos também, todos eles, alguns falando bem, outros nem falando português, etc., mas se esforçando para dar aquilo que eles tinham aprendido, quem sabe, 6 meses antes na escola do IDEC, que agora eles estavam transmitindo para os outros. Isso me deixou a obrigação de, se possível, aquilo que eu saberia daí para frente, de deixar para os outros. Mas tem um detalhe que eu falei ao Brescia. Brescia, você lembra quando a gente fez um ensaio de direção? E eu fui a diretora e você o assistente? Isso não me lembro. Pô, mas eu era. Eu sempre gostei muito do Brescia. Quer dizer, eu me lembro bem de 2 que ficaram amigos meus. Um, o Máximo Barro, que depois eu convidei também para ser crítico de cinema do jornal O Tempo, porque depois que eu terminei o curso, né, o Seminário de Cinema, que era um curso de verdade, quer dizer, eu fui crítico de cinema do jornal O Tempo durante 3 anos. E no 3º ano eu estava talvez muito ocupado, não sei porquê, né? E então eu pedi para o Máximo me ajudar, e ele também, porque eu fazia críticas toda semana, todo dia, né? E dava muito trabalho. E a minha mulher sempre lembra, com quem eu estou casado até hoje, né, era noivo, né, ou namorado naquela época, e o meu sogro dizia, mas esse rapaz não vai longe, não, vai ao cinema todo dia. A pessoa que mais amiga minha sempre foi a Zulmira Tavares, né? E depois ela ia se tornar uma grande escritora, o que ela é hoje, uma grande escritora. E nós nos íamos encontrar muitas vezes porque tanto ela quanto eu fomos depois membros do Conselho de Administração da Cinemateca Brasileira. Aqui a Zulmira, tinha mais uma ou duas, o número de mulheres era bastante pequeno, como eram todas as coisas na época, né? O número de mulheres, de participantes de mulheres era bastante pequeno. Por exemplo, participando das projeções do MASP, também, como eu disse, o número de mulheres devia ser 2, 3, 4 mulheres, não mais do que isso.
Aí, nessa época, eu queria ser roteirista. E durante muito tempo, para mim, aquilo era importante. Aí me convidaram, você não quer participar? Você irá tomar conta das crianças. Fiquei ofendida em silêncio. Depois o Marcos me convidou para eu trabalhar na Veracruz. Cheguei lá, outro oferecimento, para ser secretária dele. Não gostei nada. Me lembro que tinha uma linda menina, como se planejava muita coisa, você vai ser atriz. E eu seria, então, continuista. Aí eu gostei. Não, aí eu gostei. Quem também eu encontrei nessa ocasião, e que eu gostei muito dele, era e depois se tornou um cineasta muito importante, paulista, que fazia que ele fez filmes assim, ele era o Ingmar Bergman brasileiro, Walter Hugo Cury. Então eu conheci o Walter Hugo Cury naquela época também. Eu não lembro se ele foi aluno do seminário. Um bom cineasta, sem dúvida nenhuma, um pouco incompreendido porque ele era mais algo conservador, e pelo menos ele não estava querendo participar de nada, ele não participou do movimento do cinema novo, né? Mas eu acho que foi um cineasta importante. E eu conheci nessa época. Eu, do Brasil, só conhecia no livro de história o Rio, a Baía da Guanabara, o Pão de Açúcar, né? E não tinha praticamente nenhuma noção. Então, quando desembarquei aqui, foi tudo muito rápido, não? Porque passou menos de um mês entre o meu contato com o Cavalcanti e o meu desembarque aqui, né? Então, qual foi a minha primeira impressão? Era carnaval? Não. Então me pediram para ir filmar o carnaval. Isso foi uns 4 dias depois que eu tinha chegado. Então fui filmar o carnaval do Rio, junto com o Limo Barreto, não? Que eu do meu lado, o Limo Barreto do outro, para inserir nesse filme. E a minha primeira impressão no Brasil foi totalmente carnavalesca. No fim do primeiro seminário, já muitos técnicos, muitos alunos do seminário foram trabalhar na Maristela. O Galco fez seminário, o Eliseu Fernandes Norde, que vai falar um bom iluminador futuramente, também fez lá. Quando terminou os exames, o nosso professor de cenografia era um italiano, Franco Ceni, e ele trabalhava na Multifilmes. Então ele disse, os 5 primeiros colocados, se quiserem, podem fazer um estágio de 3 meses lá na Multifilmes. Foi assim que eu entrei no cinema. Eu tinha me preparado para fazer cinema desde os 15 anos e sabia que nunca ia fazer cinema, porque não tinha cinema no Brasil. E os 10 filmes e os 5 filmes que a gente fazia por ano eram todos cariocas. E de repente tudo caiu no meu colo. Quer dizer, o fato concreto é que depois de fazer o seminário de cinema, eu me senti, não é, competente para ser crítico de cinema, por exemplo. Claro que também naquela época eu comecei a ler livros sobre cinema, foi a época que eu li um pouco de teoria cinematográfica, essas coisas. Eu fiquei capacitado para uma profissão. Não a profissão de cineasta, porque eu nunca fui, mas a profissão de crítico de cinema que eu exerci seriamente por 3 anos, depois de vez em quando. O problema todo é que quando eu fiz 20 anos, um pouco depois, porque eu tive ideia, talvez eu pudesse trabalhar na indústria do cinema, ser cineasta, qualquer coisa desse tipo, né? Eu estava começando a me preparar para isso, mas o fato é que aos 20 anos eu descobri o ISEB, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que era um instituto de intelectuais nacionalistas, desenvolvimentistas, e eu me tornei um desenvolvimentista, né, desde então, até hoje, e resolvi na época que eu ia ser
sociólogo, economista do desenvolvimento. Havia todo um clima de cultura e de festa. Agora, o seminário durante um tempo, talvez uma década, mas para a cultura nada funciona tão bem, a não ser a vontade mesmo de você trabalhar, né? E eu me lembro que tudo que eu fiz assim, de literatura, tinha atrás de mim a ideia de cinema, quer dizer, de um dia poder, mas eu fui fazendo. E a ideia de roteiro não me saía mesmo. Infelizmente, deu em nada. Posteriormente, eu fiz 2 pequenas peças bem-sucedidas no teatro, mas aí eu estava com outra vida, não podia levar adiante. Bom, mas eu acho o seguinte, que havia, como você diz, um núcleo de... não tem nada de uma elite, não. Era gente interessada, que foi crescendo esse interesse. E foi se formando mesmo. Então, em função disso, eu acho que é uma marca para a tua vida, é claro. Durante muito tempo eu tinha uma visão de cinema, assim, alguma coisa excepcional. E sempre no aguardo de um filme brasileiro, que foi Deus e o Diabo para mim, eu acho. Eu continuei frequentando o seminário, coloquei muitos amigos meus como alunos lá. O Norberto Natti é um deles, o Roberto Santos, que estava num grupo dissidente, né, do outro lado, etc. Num certo momento, não sei o que aconteceu, ele veio falar comigo e eu o levei até o seminário. Isso já corresponde ao segundo seminário. Esses todos também foram absorvidos. Foi um certo sucesso, assim, porque tinha muita gente interessada, muito jovens, né? Que depois alguns deles viraram cineastas, como o caso do Eduardo Coutinho, por exemplo, né? Oswaldo Candeias. Continuei frequentando o seminário, aparecia nas noites em que não estava filmando, nas noites em que não tinha um filme bom na cidade. Eu ia lá rever os meus professores antigos e os novos que estavam trabalhando. Nesse momento, o seminário não estava mais na mão do Marcos Margolhese, que tinha saído para coisas mais ambiciosas. O Plínio Garcia Sanches foi aluno junto comigo no primeiro seminário. E não sei como, ele ficou trabalhando na secretaria do museu, em cargos menores. E depois ele foi alçado e chegou a ser a pessoa que estava logo abaixo do Bardi. O Plínio dava produção. Ele, apesar de ele nunca ter feito produção de um filme, ele tinha um certo talento para isso. O Cavaleiro Lima, mas ele também não era de cinema, né? Ele dava... Tinha pessoal que era mais teórico, assim, né? O Carlos Ortiz deu aulas teóricas também. Não tinha muitos outros professores, não. Sem querer me gabar, mas eu acho que realmente o centro da coisa era roteiro e direção, né? Que era o que o pessoal mais se interessava, porque mesmo a direção de fotografia, não havia muito interesse porque não tínhamos câmera, né? Era um curso teórico, né? Muito tempo depois nós começamos a conseguir câmera emprestada e tal, quando já estávamos fora do MASP. No MASP era puramente teórico o filme, essa coisa estava despertando o cinema no Brasil nessa ocasião, por causa de congresso, de coisa de Vera Cruz, de Maristela, então havia uma coisa meio efervescente, assim. E então muitos jovens começaram a se interessar. Eu dizia, toda noite chegava lá, numa das noites, Walter Cury estava ganhando algum dinheirinho lá, dando aula de história do cinema. Ele, não sei por que ele me pediu alguma coisa, eu dei o nome certo da pessoa que ele estava citando, mas ao sair ele disse, olha, eu vou fazer o meu segundo filme, você não quer me substituir? E eu passei a substituir o Walter Cury nas aulas de história do cinema. E ainda nesse momento, depois de 2 ou 3 seminários,
Eu disse para o Plínio que as coisas deveriam expandir-se. A gente deveria fazer o seminário com poucas aulas, mas que os alunos saíssem sabendo o que é cenografia, o que é maquiagem, o que é direção de arte, o que é fotografia, e não só argumento de cinema. Eu passei a dar, nesse momento, também montagem, que era uma coisa que eu já praticava. E pedi também que fosse dada uma aula de história da pintura, enquanto que eu dava simultaneamente a história da música, de maneira que eles pudessem compreender o que significava a música medieval, uma catedral, que poderia ser a música renascentista com a Capela Sistina e por aí afora, comparando essas duas coisas, de maneira a propiciar aos alunos empregar essas coisas dentro do cinema e como cultura geral, porque eles não sabiam nada de pintura e de música, então eles ignoravam por completo qualquer coisa. Eu sei que o seminário vai continuar lá, pelo menos até o ano de 1956. Há um problema de dinheiro dentro do Museu de Arte, o museu todo deslocou-se para a FAAP. Ali na Bobardi foi quem reorganizou uma área, que hoje chama-se o Teatro da FAAP. Pelo menos durante 2 anos ou 3 anos, eu com certeza no ano 57 e 58, elas vão acontecer dentro da FAAP. E ali eu tenho que ver com mais equipamentos, porque no Pacaembu daquela época, à noite, com todas as luzes, caía brutalmente. Aliás, caía em qualquer momento. No centro da cidade também era assim. Você assistiu um filme na cidade, ele não era mais um filme de 1h30, levava 1h35, 1h40. Eu saía, pegava o transformador do refrigerador, né? da minha mãe, colocava dentro de um grande embornal, ia no bonde com aquilo lá e colocava aqui, porque senão os filmes que eu projetava não estavam no ritmo que eles tinham sido feitos. Afinal de contas, no centro da cidade, se não está andando a 24, não é o caso, mas eu dava aula de cinema. Eu não podia projetar o Encoraçado Potemkin no ritmo que não era aquele, né? Então eu levava também, no fim das 2 horas de projeção, ele estava queimando. A primeira coisa que eu e o projecionista fazíamos era pegar aquilo lá e colocar numa janela, de maneira que ele ventilasse e tudo mais, enquanto tinha o debate. Ao fim do debate já não estava tão quente, então dava para eu levar para casa. Assim eu dei aula aqui na FAAP, nos anos 57 e 58. Era bastante incômodo. Não se tinha também nenhum equipamento. Então, sempre que possível, eu trabalhava numa empresa, numa produtora, então, como lá tinha refletores, lá tinha câmeras, eu pegava, quando era necessário, eu levava esse equipamento lá de bonde até a FAAP. Eu acho que foi uma iniciativa realmente muito boa, né? Eu aproveitei muito a iniciativa, né? Realmente jamais me passou pela cabeça que foi tempo perdido, não foi, né? Quer dizer, então, acho que foi uma coisa muito importante que houve, né, para o desenvolvimento do cinema brasileiro. Né? Mas isso não me fez ser cineasta, realmente não era a minha vocação. Foi uma raiz, né? Foi uma raiz que deu uma raiz de uma árvore que deu alguns frutos. No fundo, foi o comecinho do comecinho, né, no Brasil, porque nunca tinha havido, acho que em nenhum lugar do Brasil tinha havido nenhum curso de cinema. Eu acho que ele teve esse valor por causa disso, né? Porque criou assim a vontade, além de toda essa efervescência que tinha na época, criou-se a necessidade de ter escolas de cinema. Então,
Daí a fundação da Escola de Cinema da FAAP foi bem depois, e a da USP, né?